Bom, bem-vindo, pessoal. Aqui é o primeiro episódio do podcast Tosco Galhofante. Quem fala aqui com você é o Chico. E está aqui comigo meu grande amigo Neném. Mais Fala conhecido aí, como Neném. Erickson. Vulgo Erickson, filho de Dona Lígia. Filho de Dona Lígia. Menino mais moço de Dona Lígia. Menino mais moço de Dona... É um mancebo. É um Aí, mancebo. É isso aí. hoje estamos gravando nosso primeiro episódio, um episódio piloto, né? E o segundo provavelmente vai ser o copiloto e o terceiro vai ser o Né? aeromoço. A E aeromoça. a ideia desse podcast é falar sobre diversos assuntos, desde fissão nuclear a feijoada do Vavá. Né? Até rimou. Ainda bem que é nuclear a fissão. É. Porque se fosse outro tipo de fissão para juntar com feijoada, seria mais provável. Teria mais a ver, né? Teria mais E associação. a ideia do episódio de hoje é falar sobre a, a recente, né, falta de criatividade na cultura pop. Tanto cinema quanto música, séries, videogame e por aí vai. É isso Então, aí. meu querido amigo Nenê, vamos fazer essa introdução aí e vamos discutir sobre esse tema. E claro que vão surgindo outros e a gente vai falando mais aqui. Espero que vocês gostem, sigam a gente nas redes sociais. A gente ainda não tem rede social, mas vamos ter. Quando a gente for postar isso, vai ter. Exatamente. E a gente, é justamente isso, a gente vem sentindo nos últimos anos uma queda de qualidade nos filmes, né, no geral, nas séries. Também Chato. tem Chato. Tá chato. tem os videogames também, né, que o videogame Chato também nos também. últimos anos é muito tem a ver com narrativa, né? Então eu queria que você desse sua Chato. opinião, cara, e falasse assim, qual foi a última série legal que tu viu? Ou um filme que Porra. tu, porra, foi legal esse filme. Diz lá. É, cara. Primeiro tem que separar as coisas aí, né? Tá difícil realmente pensar até em coisa nova. Quando a gente fala que viu um filme legal, assim, o último filme legal, uma última música legal, um jogo legal, normalmente é alguma coisa que a gente já conhece do passado, né? Ou é porque é um remake, então faz refazendo aquela história, ou uma continuação anos depois, ou é uma biografia de alguém. Vou dar um exemplo aí do filme Oppenheimer. Filme de sucesso, filme super bem feito e tudo mais, mas enfim, é uma história, é, é uma biografia ao mesmo tempo que conta um determinado fato histórico, filme muito bem feito, muito bem produzido e tudo mais. Mas quando a gente está falando aqui de filme de maneira geral, a gente está falando de história nova mesmo, de ver uma coisa legal, uma coisa bacana. Hoje a gente fica vendo um monte de coisa requintada, né? A gente tem aí o café requintado, na verdade, né? Café requintado é ruim pra caramba. Peraí, mas é requintado ou requentado? Requintado. Ah, Eu tá, falei como? eu entendi requintado. Mas continua. Não, ok. Não é requintado, não. É requentado mesmo. Requentado, ok. É requentado de ser o café que esfria e Sim, depois você esquenta de sim, novo. sim, Fica uma sim. bosta. Então, o que acontece é que a gente tem as adaptações, as novas adaptações, a adaptação da adaptação, que acaba não sendo mais uma adaptação, acaba sendo uma outra coisa, né? E aí acaba virando uma outra história. E aí tudo hoje é algum tipo de associação a alguma coisa que teve no passado, um filme da década de 80, uma continuação de um filme que aconteceu no final, no final dos anos 80, começo dos anos 90, um Top Gun, que surge depois de não sei quanto tempo, sabe? Ou é uma adaptação de um jogo de videogame, ou é uma adaptação live action de uma história da Disney da década de sei lá quando atrás e uma releitura. Essa releitura é que me lasca, né? Que aí começa o cara mudar completamente a história e dizer, não, é uma releitura, né? Teve o filme do Pinóquio, por exemplo, o live action do Pinóquio. Tu assistiu o live action do Pinóquio, Chico? Bicho, eu acho que eu assisti. Não, o live Assistiu, que é action não. com o que faz o Gepeto é o Tom Hanks. Não viu, Ah, não? assisti. Pronto. Eles fizeram um live action do Pinóquio.
Ah, ok, legal, história infantil, beleza, ok. Aí fizeram lá uns efeitos especiais e tal, ok, mudaram algumas coisas na história, mas só tem um ponto que é interessante aí que mudaram o final, né? Que é, vamos dizer assim, a mensagem do que é a história do Pinóquio mudaram. Ou seja, o filme tem outra mensagem. Não é mais a mesma mensagem, é uma outra mensagem. Agora o filme é uma outra coisa, quer significar uma outra coisa. É assim, então Ah, essas sim. adaptações que, além de esteticamente você fazer algumas mudanças, mudar alguma linguagem, fazer algumas coisas, mas você basicamente mudou a mensagem final do filme. Então, quando as pessoas viam aquilo ali, não só por entretenimento, mas tem uma mensagem final e a mensagem agora é outra. Agora não, a mensagem não era essa aqui, ó, do menino, que o boneco queria ser gente, né? Queria ser um menino e tudo mais. A mensagem agora passou por um reprocesso, passou por um multiprocessador, jogou ali naquela sopa um monte de elemento aí que está sendo discutido na atualidade, e aí agora a mensagem é outra, ou seja, naquela história de décadas atrás, hoje ele tem uma mensagem diferente. Então, não é que eu vou fazer um filme para poder passar minha mensagem, eu vou pegar os filmes antigos e vou retransmitir a mensagem deles de uma outra forma, né? É um negócio muito esquisito isso, né? A adaptação ela tem a licença poética de fazer algum tipo de alguma mudança para poder a gente realmente não ficar vendo sempre mais do mesmo, né? A mesma coisa. Mas aí, cara, também fica um negócio assim que você acaba vendo assim, a história acaba se perdendo porque fica chato, não faz mais sentido, você não consegue conectar começo, meio e fim, né? A história meio que se perdeu ali, né? Então, É tipo, isso está acontecendo em tudo que é lugar, né? Não é só em tudo que é lugar, verdade. em Eu filme, tava não, até né? lembrando a polêmica que tá com a Branca de Neve, né? Os Hum, caras começaram a mudar a história e tá uma polêmica, tiveram que regravar um bocado de coisa porque a recepção inicial foi muito ruim. hum, E é interessante porque os caras, justamente tu falasse, né? Os caras querem passar uma mensagem e querem passar uma mensagem de todo jeito. Ao invés de criar coisa nova para passar essas mensagens, eles pegam o que já foi sucesso e que muitas vezes já está no nosso imaginário, né? Nosso, sei lá, quando a gente era criança, a gente viu Pinóquio, a gente já tinha aquelas lições ali do Pinóquio e já tinha um envolvimento emocional com a história e de repente aquilo é trocado, né? Para falar sobre alguma coisa, alguma agenda do momento, né, e acaba perdendo a qualidade. Aí eu acho que tem alguns problemas. Primeiro, em relação a isso, né, você mudar uma história de que te emocionou quando tu era criança, adolescente, e os caras vão lá e mudam a história do jeito que ela era. Porque uma coisa é você fazer um. Beleza, era uma animação, o cara faz um live action, pô, mas o que é que custa o cara seguir, né? Fazer um live action de acordo ali com a animação. Você pode fazer uma adaptação ou outra, mas a partir do momento que você quer mudar a história, o sentido daquilo ali, se perde. Primeiro porque, é, como eu falei, essa questão da conexão emocional. Segundo, a falta de criatividade, que é justamente o que a gente está falando agora. O é isso cara, aí. a Esse galera que é o ponto. que escreve as coisas hoje, os caras são fracos, pô, de roteiro. Os caras são muito fracos. Mas tu não acha que essa questão do cara, não é que é só que ele é fraco tecnicamente, tu não acha que é por ele ser, ele tem uma intenção de passar, querer passar uma mensagem, ele querer passar uma mensagem, um discurso ideológico, ele acaba tornando fraca a história e não porque ele não tem conhecimento para fazer aquilo de maneira melhor. Tu não acha que fica mais preso nesse sentido não do que o cara ser fraco em si, entendeu? Para Eu fazer isso. acho. Tô falando do eu- cara, porque tem muito sim, roteirista sim, sim. bom assim, sabe, Sim, né? Tem muita gente boa no mercado, né? Os sim. caras Eu não acho da que primeira a fazer, né? é porque é o seguinte. Eu acho que são as duas coisas. Porque o, o que vem em primeiro lugar, quando a pessoa reescreve uma coisa dessa, ou então escreve uma história original, em que o objetivo dele principal é passar essa mensagem, né, de alguma agenda do momento, é que o sentido daquele filme, ou da história, do que é que seja, ele não é o mais importante. Assim, não é o mais importante a diversão de quem está assistindo, né? E eu falo diversão não é só porque o filme é engraçado, divertido, não. Fala um entretenimento, né? Porque a Sim. partir do momento que a pessoa vai para um cinema e quer ver um filme de comédia e tal, ele vai esperar comédia,
né? Se for um filme de terror, ele vai esperar um terror e por aí vai. Se for um filme histórico, ele vai esperar que aquele filme siga é, a veracidade, né, histórica, vamos dizer assim. Então, Sim. eu acho que essa questão de querer passar a própria mensagem, que nem sempre quer dizer, eu vou dizer nem sempre, na maioria das vezes não representa a maioria da população, né? Por exemplo, algumas coisas de representatividade que na verdade representa, sei lá, 1% ou menos da população em geral, né? Isso acaba deixando as pessoas descontentes, pô. E eu falei da questão da Branca de Porque Neve, vira propaganda, né? Para de mas ser uma história legal, né? Com um arco interessante para virar uma propaganda, meramente propaganda, né? e é tipo de propaganda que é voltada para pouca gente, pô. Qual é a propaganda que você faz que é pra um nicho tão pequeno? Tu que, Sim, mas tu que é quando eu falo profissional da área, tá propaganda, ligado? Aí você mas faz, quando eu não, falo eu vou pro, ver. Sim. Não, eu quando eu digo. falo propaganda, Uhum. eu não estou falando de propaganda no sentido Não, não, eu entendi. ser para um Propaganda no público sentido diferente. político. No sentido político. No sentido político e também no sentido de que eu estou querendo te vender alguma coisa. E toda vez Uhum. quando você está assistindo algum filme e tal, ou uma série, e vai pro comercial, ou passa no meio do vídeo do YouTube, sobe lá uma vinhetinha com a propaganda de. Aquilo está interrompendo ali aquele teu conteúdo para o cara te vender alguma coisa. Normalmente você pula, você não quer, fica clicando lá para poder passar, assina o YouTube Premium para poder não ficar vendo mais propaganda. Normalmente aquilo quando a propaganda fica, né, gritando na tua cara, tu fica realmente incomodado com aquilo, né? Então você tem que tentar fazer isso da maneira mais suave possível. E o que acontece é que a própria história em si é uma propaganda. No final dos dias é para você passar a propaganda daquela mensagem. Seja ela que represente 1% da população, 3%, 10%, sei lá. Mas fica chato por causa disso, porque não se concentra na história, né? E a gente para olhar assim, os maiores sucessos recentes, ou eles têm associação com uma boa história bem construída, ou é quando a propaganda sai pela culatra, que a gente pode falar sobre isso também. Tu também citou aí sobre essa questão da comédia, que também é um negócio que a gente pode falar, porque praticamente não tem mais filme de comédia, né? Antigamente você tinha um mercado gigante de filme de comédia, hoje em dia praticamente inexiste, né? E isso é muito esquisito, né? Então, assim, eu acho que a gente pode, se seguindo sobre essa linha de criatividade, você deu um exemplo da Disney. A gente aqui estava falando sobre a Disney, né? Vamos lá, vamos pro o que aconteceu recentemente na Disney aí, anos 90. Aí surgiu lá o Toy Story, a gente teve Lilo e Stitch, a gente teve o Wall-E, a gente teve assim, um monte de história diferente do que tinha no passado, né? E várias histórias que foram de novos personagens, Uhum. de novas mensagens passadas, assim, muito bacana, muito legal, muito criativo, no universo completamente criativo, novo, e que é algo assim, relativamente recente, né? Que os caras começaram a fazer essas produções, assim, claro que teve a questão da Pixar também, que trouxe um ar de criatividade gigante pra Disney, mas assim, a gente via coisas novas sendo lançadas. Hoje em dia, o que o cara tá lançando? O cara, quando lança um personagem novo, ou quando lança alguma coisa nova, esse novo está sempre associado a essas propagandas e não à história em si. E normalmente as coisas tendem a não ter um sucesso. A gente pode até citar aqui, talvez se você recorda aí de alguma exceção que só faz confirmar aí a regra, né? Mas eu, sinceramente, eu não consigo me lembrar de nenhum grande sucesso de alguma coisa que tenha acontecido da Disney. Fala da Disney porque a Disney sempre foi referência de grande sucesso, né? Uhum. Mas a gente pode falar de outros personagens também, ou de outras produtoras também que desenvolvem para principalmente de cinema americano, né? Mas é nesse sentido que eu tô colocando, assim, da criatividade. E aí, junto disso, a gente tem a questão da comédia. Ainda falando sobre a Disney, a gente teve Meu Malvado Favorito, que foi relativamente recente também. E agora já deve estar aí, sei lá, qual é o do filme que está hoje? Quinto, sei lá, se é quinto ou Deve estar o quarto quarto ou filme. quinto, falou os Minions.
Então, aí o que acontece? Quando tem alguma coisa que surgiu, que fez muito sucesso nos anos 90, 2000, os caras ficam fazendo uma franquia assim, daqui a pouco do tamanho do Velozes e Furiosos, né? É, O filme daqui a pouco tá no 10, no 15, não sei o quê, porque não tem coisa nova vindo. E quando vem alguma coisa nova, vem coisa com propaganda, não sei o quê, e não dá certo. É um negócio muito esquisito, cara, isso. É um negócio muito esquisito, assim. Tá tendo assim, todo mundo tá ficando. Não tem boas ideias lá, não tem coisas arquivadas lá que podem ser desenvolvidas, boas histórias. Eu duvido, cara. Não só, não só do que já tem escrito em livros, né? Que você pode adaptar e conseguir aí os direitos para poder adaptar, como também de o pessoal conseguir desenvolver novas histórias, né? Roteiros originais, né? E você não vê praticamente. Eu não me recordo de nada. Se tu tiver alguma lembrança aí, por favor, traga, que eu sinceramente não estou lembrando de nada, não. eu que tenha feito sucesso e tenha empurrado uma agenda específica, eu realmente não lembro. Eu entendo assim, Né? eu concordo com a questão da inclusão, só que eu não concordo em mexer em certas coisas ou forçar a barra para isso, certo? Porque, por Sim. exemplo, você pode é, fazer filmes sobre personagens que sejam negros, sejam índios, ou qualquer etnia. O que eu não acho legal, até por conta dessa memória que você já criou, é você refazer um filme, que eu já não gosto de remake, né? Eu já não gosto de uma releitura. Eu acho que sempre deveria ter algo novo. Aí faz uma Isso é um releitura problema. e muda os personagens. Pô, isso é muito ruim. Eu não lembro de nenhuma situação em que fizeram um remake e que ficou Hum. legal. Realmente eu não lembro. Rapaz, veja, vamos lá. Um remake é Vamos lá. assim. Eu já não gosto de remake, beleza? Se o cara fizer um remake, mas que seja Certo. fiel, ainda vai. Mas, por exemplo, pega a Pequena Sereia, que era uma ruiva, e colocou uma negra no lugar. E você vê Certo, que mas aquele aí negócio você tá forçado. falando do live action, né? Você tá falando do Isso, live action. exato. Eu tô falando de remake, assim, por exemplo, uns filmes que foram feitos há 30, 40 anos atrás e hoje tem um remake. O cara Ah, conseguiu sim. hoje com uma qualidade de produção melhor, normalmente ele consegue entregar uma produção melhor, não necessariamente uma história melhor. Vou dar um exemplo aí. Acho que quem estiver ouvindo isso aqui, se for a galera da nossa média de idade, e talvez nem assim vai ter assistido, mas, por exemplo, tu pega um dos filmes mais premiados no Oscar da história do cinema, que é Ben-Hur. Tu vai ver a versão original de Ben-Hur, tu vai ver a história, ver a produção, tudo bem, tem suas falhas, mas é um filme muito antigo. Se eu não me engano, é de 40, não sei se é 59, não sei. É um filme muito antigo e tem uma produção, uma história bem feita, um filme muito bem feito. E aí tu É de vai ver a 59. versão de Ben-Hur, tu vai ver o filme Ben-Hur, que foi feito depois dos anos 2000, cara, assim, muito pior. Muito pior do que o filme que foi feito há, porra, 50, 60 anos depois, sabe? Sim. E aí tu vai. Tem gente que nem sabe que teve essa versão do Ben-Hur. Que teve essa versão do Ben-Hur nova. E aí, cara, tu vai assistir isso, cara. Tu faz, pá, cara, que filme ruim. E é assim, eles adaptaram a história e também fizeram um filme mais curto e também correram com algumas coisas, mudaram um ponto ou outro. Mas até a atuação dos personagens e tudo mais, a história em si, ficou porcaria. Então houve, normalmente, a grosso modo, quando você faz um remake de uma produção lá de trás, que é fraca, e você faz um remake, normalmente é você que tende a dar certo. Mas quando você pega uma produção que fez muito sucesso no passado, e você tenta trazer para agora, normalmente vai mal. Então você dá um exemplo aí. Filmes de herói. Filmes de herói no passado, quando foram feitos, tinha uma produção muito fraca e era tudo uma porcaria, né? Então, quando Uhum. você começou a fazer os filmes de herói depois, os filmes de herói tinham uma produção muito melhor, efeito especial e uma qualidade muito superior. Então, é que você pega os filmes do Homem-Aranha, série de TV e tudo mais, que foi feito, e pega o primeiro filme lá do Peter Parker, que foi como é que é o nome do ator que fez o Tobey primeiro? Maguire. Tobey Maguire. E você pega esse filme comparado com aquelas produções, não tem comparação, é muito superior. Não. Só que aí, vamos lá, a gente tá falando que
Ele foi um remake do filme do passado com a produção melhor, beleza. Então, eu sou de acordo, eu sou a favor desse remake. Mas aí vamos lá, Tobey Maguire faz um filme, 1, 2 e 3. Aí depois tem já tem um remake de novo, já com aquele Andrew Garfield. Aí o cara faz 2 filmes. Aí depois tem outro remake com outro ator, que é o Tom Holland. Isso? E aí ele faz já tá no 3º filme, se eu não me engano. E, sei lá, acho que vai pro 4º, fora o filme do Vingadores, etc. E aí, assim, é um remake do remake, né? Um loop infinito do remake, né? Aí esses remake do remake do remake, realmente fica uma hora que fica assim uma bagunça do caramba. Os caras tentaram fazer até um filme aí pra poder juntar tudo, colocar tudo na história. Que já dando aqui minha opinião, vamos lá, né? O último filme do Homem-Aranha, que todo mundo falou que é maravilhoso porque teve os 3 Homem-Aranha, é uma porcaria, né? Foi uma porcaria, vamos ser sinceros, né? É porque a gente vê que todo mundo lá lembrou do Tobey Maguire, lembrou do Andrew Garfield, isso aqui. Isso é. A história é uma bosta, entendeu? Apelação. A verdade, Pô, eu acho, bicho, que é o seguinte. É uma bosta. Multiverso, pra mim, é uma bosta. É uma bosta. Acho que o único multiverso que eu curti... das vezes é uma bosta. O único multiverso que eu achei legal foi o Deadpool, agora, o último. Mas também porque é um jogo... Eu não vi o Deadpool. É muito bom. A proposta é ser tirador de onda. É sátira. Então sátira. Aí funciona o multiverso. Agora, a partir do momento que você pega uma história que, teoricamente, claro que super-herói não é história real, mas os caras tentam aproximar da realidade, né? E colocam o multiverso, fica ridículo, pô. Porque aí é um problema que acontecia nos gibis, quando a gente gostava de ler, na década de 80, 90, em que matam o personagem e o personagem vive de novo, aí mata, vive de novo, aí os caras não têm mais criatividade para matar e para reviver, criaram multiverso. Aí o cara tem liberdade para fazer o que quer. Aí a gente chegou a uma conclusão. O surgimento do multiverso é uma coisa que atrapalha a criatividade. Porque é um negócio que pode parecer que o cara está sendo criativo, porque ele está criando algo novo a partir daquilo, uma nova história. Mas, na verdade, ele está corrigindo o que deu errado. Porque ninguém vai fazer multiverso para zerar o universo de uma coisa que está dando certo. Se o negócio está indo muito bem, funcionando bem, a coisa está prosperando, mas o cara não vai zerar tudo, fazer um multiverso para começar do zero. Porque os caras se perderam nas coisas, o multiverso é maravilhoso, né? Porque chega lá na hora, tá tudo indo ruim, os filmes de heróis começaram super bem, depois ficou tudo chato, ruim pra caramba, o cara, multiverso. Volta tudo, os personagens mudam, não sei o quê. Aí, bicho, isso é maravilhoso, porque isso é uma coisa que era específica dos quadrinhos, que foi pro cinema através dos heróis, e agora tá se estendendo para outros filmes da cultura pop. E o pessoal vai tudo utilizar isso, assim, de qualquer jeito, para justamente ficar fazendo essas novas versões, adaptações e novas mensagens com multiversos diferentes. Então isso aí foi maravilhoso pro discurso. O multiverso foi maravilhoso pro discurso das pessoas que vão defender as adaptações novas aí. Então eu acho que isso aí é, para mim, o sintoma do crescimento do multiverso em outros filmes e séries da cultura pop só mostra que a criatividade está indo pro beleléu. Que a gente não tem mais criando história nenhuma bacana ou adaptando histórias de livros muito boas que não foram adaptados ou que foram adaptados já há muito tempo atrás, que poderiam ser bem adaptados agora. Então, porque tipo, tem muita coisa para fazer. E legal que o pessoal não aproveita, né? Um exemplo, desde quando a gente começou a conversar aqui, eu tinha lembrado do... Tu assistiu o Shogun, o novo? Shogun? Sim. Sim, a série Shogun. A série, sim. Pronto. Sim. Shogun, pra mim, é um exemplo de que fizeram um remake e que ficou muito bom, tá ligado? Assim, claro, né, tem suas falhas, normal. Tem problema, normal, mas que foi um remake legal. Eu assisti o remake na época, quer dizer, não na época, depois que saiu, que foi com... O original era com Richard Chamberlain, né? Que já era uma série que foi baseada no livro, né? Que o livro é bem legal. Recomendo quem queira ler o livro Shogun. E eles fizeram essa série lá acho que foi na década de 80, que era com o Richard Chamberlain. Cara, me passava na Globo, né, velho?
Foi. Acho que Passava passou na na Globo, Globo. né? E o Agora, eu cara, não me recordo da série, não, sinceramente. Eu não me recordo, não. Da série o antiga, não. cara era um. Era o galã Você da ia falar época, né? Garanhão. Eu ia falar. Pronto, Porra, ele bicho, foi. tá falando que tá ouvindo esse aqui, adjetivo. Garanhão é foda. Garanhão. Ele foi gravado. Eu tô vendo aqui, ele foi gravado em 80, né? Então. Pô, fizeram o remake agora, né? Ficou massa. Eu gostei bastante. Né? Até porque eu tinha lido o livro e tal, não sei o que, muita coisa ficou esquecida. Aí eles mudaram alguma coisa, normal. Mas a produção é muito boa. E pegaram o cara que. Pegaram um cara conhecido, praticamente, que é o cara que faz o. Como é o nome desse ator? Ele é o japonês? Pô, eu nunca sei o Como é o nome nome dele, dele? velho. Cara, ele é muito bom, velho. Principalmente pra esse estereótipo assim de personagem, ele é muito bom. É... Ele basicamente faz o mesmo personagem pra tudo, né, que ele vai fazer, né? É basicamente o japonês bravo, mestre, espadachim, né? Normalmente ele faz sempre a mesma coisa, né? Exato. Deixa eu ver qual é o nome desse cara aqui. Mas, pô, ele apareceu. Ele já era um cara muito famoso, né? Pelo menos no Japão. Uhum. É. Hiroyuki Sanada. E esse cara já, pô, ele já tinha feito filme pra cacete, né? Só que ele ficou conhecido depois que. Eu tô vendo até aqui no Wikipedia. Ele Acho que começou a foi no último treinar. Samurai. Ele. Isso, exatamente. Ele começou a treinar com o Sonny Shiba, velho, que é outra lenda lá do. Que inclusive tá em Kill Uhum. Bill, né? Uhum. Sonny Shiba aparece em Kill Bill. Então a gente vai puxando um assunto e vai puxando outro. Se eu não me engano, Sonny Shiba. É Hattori Hanzo, não? Sei lá. Eu acho que é Hattori Hanzo. Né? É que eu tô conseguindo consultar aqui, porque eu tô sem o computador aqui do lado, meu telefone tá ligado aqui no. Mas Não é nada eu não. acho que ele é o Hattori Hanzo. E até foi uma forma. É, porque o Ele é pai. o Hattori Hanzo. Porque o Pai Mei é aquele ator que faz o Pai Mei e ele faz também o líder dos. Aquele. Não 99. sei se era o líder dos É o líder. É 99. como se fosse um tenente, né? Um capitão, sei lá. É isso. Ele tá abaixo lá da mulher. É. E aí eu acho que esse cara é o É... Hattori Hanzo mesmo. Não, esse é outro cara, pô. Não, eu tô falando, o Hattori Hanzo é o cara que você Ah, tá sim, sim. citando aí que tem. É o Sonny Shiba, é o Sonny Shiba. É, exatamente. Então, porra, eu tava vendo aqui no Wikipedia. Voltando ao Hiroyuki Sanada, né? O cara era famoso já no Hum, Japão. Fez muito. Só que hum. ele explodiu como é que chama? No Brasil. No mundo. Com o Último Samurai, né? Ali foi um papel da porra. Sim, Que era tipo, sim. cara. Ele já era conhecido. E depois que ele fez o Último Samurai. Aí ele começou a fazer muito filme ocidental, né? Uhum. Começou a aparecer. Foi o Último Samurai, fez o. A Hora do Eu acho que ele Rush. fez a Hora do Rush, fez a Hora do Rush. Ele Isso. fez. A Hora do Ele Rush fez 3. também Logan. Logan não, ele fez Wolverine. Wolverine. Ele fez o Wolverine. Aí ele fez 47 Ronins, que eu acho que é Que aquele por sinal. com Keanu Reeves, né? Que por sinal é um filme que eu tava criando uma expectativa gigante e achei muito. Muito Mais fraco. ou menos. Aí É, ele fez, eu tava pois vendo aqui é. a lista, ele fez Vingadores, ele fez Mortal Kombat, né? Ele fez um papel também em Bullet Train, que tu assistiu esse filme? Bullet Train? Cara, assisti e eu gostei, cara. Eu achei Eu massa. gostei. Eu achei muito Eu engraçado, eu gostei. achei muito bom. Aqui no Brasil a gente chama de o trem bala. Pronto. Aqui em Portugal é o Em comboio bala, Portugal as alguma pessoas coisa não têm assim. o título. Não, não necessariamente, velho. É uma Pois. discussão que a gente pode ter depois. E pegar os títulos aqui, a Hum, gente, pronto, fica pros próximos episódios. Uns títulos uhum, que tem em Portugal, que eles mantêm, e tem os títulos que eles fazem a mesma coisa que a gente faz no Brasil.
Então, o pessoal, os portugueses, né, os amigos portugueses, quando a gente vai conversar, porque vocês botam os nomes engraçados, não sei o quê. Mas os portugueses são a mesma Eu acho coisa, pô. maravilhoso. Tem Cara, coisa que eu acho traduz maravilhoso. e tem coisa que não traduz, Eu, bicho. eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho maravilhoso essa criatividade de filme brasileiro. O pessoal faz, tem nada a ver, não sei o quê. Eu acho maravilhoso, cara. Eu vou te falar, assim, tem coisas que eu acho fantásticas, assim. E assim, faz todo sentido. Tu pega, por exemplo, vamos falar uns filmes assim que o nome do filme não tem nada a ver. The Green, The Green Mile, A Milha Verde. Que filme Ah, é esse? A Espera de um Milagre. hum. Quando você vai assistir Ou esse, então, curtindo a esse vida filme, doidada. é curtindo a vida doidado. Mas é porque é o seguinte, cara, o título, pô, ajuda a vender o filme, porra. Sim. E a gente tá falando de uma época também ali, assim, que era pau, sabe, pra fazer essas divulgações, assim, de filme. E aí você tá falando o quê? Vamos falar do Espera do Milagre, deve ser o quê? 96, por aí. Por aí, mais ou menos esse ano. Você quando vai falar do nome, a milha verde, a traduz a milha verde, primeiro o cara fala, porra, é milha, velho. O cara não sabe direito o que aquilo quer dizer, então a mensagem já fica meio truncada, entendeu? Então quando você chega e bota lá, a espera de um milagre, o cara fala, opa, já tem aí uma coisa meio título de filme de 007, que por sinal é outra coisa que eu acho maravilhosa. São os títulos do filme de 007, assim, que são aquelas frases que é meio que uma frase de efeito, né? O amanhã nunca Sim. morre, né? Agora, O dia depois de amanhã, o mundo não é mais pelo feito. menos em Eu acho, português, eu, a eu acho isso tradução maravilhoso, cara. é massa. E para Hum, 007, eles pelo menos mantiveram, assim, praticamente ao sim. pé da letra, o que era Porque é em uma inglês, né? frase. É porque é uma frase que Isso. quer dizer alguma coisa, né? Não Aí é fica o mais nome em fácil, si, né? né? Exato. Fica mais fácil, agora quando tu pega esses outros filmes assim que você não tem esse. Quando você não tem esse sentido assim do. Pra você fazer uma tradução literal, quando você pega essa coisa e junta com a outra assim, cara, você não tem como. Você não tem como chegar e juntar uma coisa com. E fazer aquela tradução e achar que aquilo ali vai ajudar a vender o filme. Não vai ajudar a vender, entendeu? Isso na verdade vai atrapalhar a passar a mensagem. Você chegar e colocar lá o nome de alguma coisa, de um nome que as pessoas não sabem nem o que aquilo significa, atrapalha muito para vender, né? Pode Então crer. assim, eu penso dessa forma. Eu acho muito. Eu acho isso muito legal. Mas tu falasse aí do Shogun, eu fico pensando assim, na época, né? O que deve ter sido assim. Então, antigamente, quando tinha uns nomes de filmes que o pessoal colocava que era só o nome do filme, o cara sempre colocava o nome do filme e tinha alguma coisa depois. Então, Sim. eu não sei, mas acho que a série deve ser Shogun. E aí deve ter alguma frase depois. Eu não sei. Não sei se tu sabes aí se ele foi vendido assim, se ele foi colocado assim na época. Mas normalmente quando o cara tem alguma palavra, assim, um nome, uma expressão em inglês, ou algum nome que não tem nada a ver, ou difícil da Tipo, pessoa associar, tipo, diz. esse Shogun novo é Shogun. Aí, o nome é só Shogun, né? Se fosse nos Estados Unidos é só Hum, Shogun. Só Shogun. Mas aí tem uhum. aqui Shogun, a gloriosa saga do Japão. Pô, aí me lembra dos anos 90 isso. É, E é. às vezes coloca porque muita gente não sabe que porra é Shogun, né? Aí Porque você isso vai. ajuda em quê? Você chegar a dizer, então, já É, assisti o Shogun, vamos ver Shogun. Cara, o que isso quer dizer pra mim, né? Isso ajuda, pô. É quando você fala gloriosa história do Japão, o cara, opa, já associa, tem samurai, opa, vai ser um filme histórico, opa, tem. e Entendeu? Aí o principalmente. cara já faz uma E associação, principalmente no né? Brasil, velho. Pronto, tu não sabe o que é Shogun, certo? Hum. Se chegar pra tu e dizer, ó, tem uma série que é chamada Shogun. Vamos dizer que tu não sabe Aproveite, essa. faça um parênteses então, Chico, e explique para as pessoas aí o que é Shogun. Você que tem um conhecimento vasto Certo. Mas em história japonesa. antes de explicar o que é Hum. Shogun, né? Se não fosse o nome em japonês, os brasileiros iam pensar que era o quê? Alguma coisa associada ao candomblé. Pelo menos é a primeira coisa. Tu não acha, não? Tipo Ogum, Exu, não Pode sei o ser, quê. pode Não é? ser, pode ser, Aí por isso pode ser. que. Como é que se diz?
os caras colocam esse Hum. título, né? Ah, claro, E- ainda tem a confusão, né? De você ser mal interpretado. Não só você não ser compreendido, como também ser compreendido de maneira equivocada, né? Tu lembra não que quando o filme Ted foi passar aqui no cinema, teve um monte de problema de gente que levou o filho para poder assistir o filme Ah, do, sim. do- Porque era achando um que era um ursinho filme de infantil. pelúcia, ursinho É. de pelúcia, Aí e o cara foram viu ver, o era um absurdo, pôster, né? olhou, vamos ver, vou levar meu filho. Aí o cara, aquele cara meio que não é muito ligado em notícias sobre cultura Bicho, pop, nem. Levou, aconteceu, chegou né? lá e ficou, porra, bicho, meu filho, olha o que meu filho tá vendo aqui, um urso fumando maconha. É Exato. maluco, A- velho. É. Aconteceu um negócio aqui em Portugal que Hum, acho que foi tipo um final de semana teve filme grátis para criança no cinema. Era tipo hum, era um festival de filmes, de desenhos. hum, A galera foi lá e botou. Aí eu acho que ou minha esposa foi ou viu alguma notícia e que chegou e que tinha uma das animações que não era para criança, pô. Era uma animação meio que adulta, tá ligado? E a galera ficou tudo constrangida, o nego saiu do cinema e tal. Porque, infelizmente, assim, a ignorância de quem tá fazendo um festival desse, tá ligado? E não vou culpar ninguém e tal, mas eu acho que é questão de ignorância mesmo. O cara fez, é um desenho, pô. Então um desenho é o quê? Desenho de criança. Aí bota a criança criança. pra assistir, É. tá ligado? Aí bota no festival que tem outros filmes ou curtas, que é de criança realmente. Mas, bicho, É. tem essas confusões. Sim, aí tu perguntou se que era Shogun, né? O Shogun, Hum, é, ele era tipo um general, ou um general principal do exército japonês, na época que tinha os imperadores e tal. Quer dizer, até hoje tem imperador no Japão. Mas tinha esse título. Só que no fim das contas, o cara que virava um shogun, ele tinha mais poder ainda, mais poder do que o imperador. O imperador ele se tornava uhum. é, A rainha da Inglaterra, como a gente conhece. isso, exatamente, era uma questão É. figurativa. Quem mandava na porra toda era o shogun, Uhum. né? Sim. Então, é isso, né? Fica aquela questão política, babação de ovo do imperador, quem é que estava ali com o imperador, e o imperador ele ia apoiando um ou apoiando o outro. Mas vamos dizer, quando o Japão precisava de ter uma mão forte para, seja para impedir os invasores, né, tipo os mongóis e tal, ou até as guerras internas no Japão, Uhum. o imperador chegava lá e dava é, título a ele ali, ao cara, como general, né, de tudo ali, e ele Uhum. que mandava na porra toda, né? E Sim. pronto. Mas é isso, é como tu É, falasse, você desse tava. o exemplo aí da rainha da Inglaterra, né? Ela ficava ali, não fazia porra nenhuma, mas quem mandava, quem manda é o primeiro-ministro, né? Praticamente. É, sim. Aí você citou o Shogun porque você tava falando de remake. Então, assim, tem remakes que são muito legais. É, o que eu tava Exato. falando é a banalização do remake, entendeu? Não é o fato de fazer um remake. Pode ser E feito um tanto, remake, velho, principalmente quando alguma coisa que foi feita no passado ficou meio tosco, ficou fraco, entendeu? Mas é, é difícil, ou até mesmo quando aquele remake que foi feito no passado não foi uma adaptação bem feita. Ou seja, o cara mudou muito a história para poder uhum, adaptar. A gente viu recentemente com Duna, pô. O que foi Duna da década lá de 80 e o que foi Duna agora, né? ah, É outra coisa, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de. sim, O cara sim, gastou dinheiro pra caramba pra fazer Duna, né? uhum, A primeira. Foi aquele David Lynch, né, que fez, né? Que por sinal, um diretor completamente fora da caixinha, né? Ele é um diretor assim muito bom e muito louco ao mesmo tempo, né? Mas normalmente os loucos tendem a fazer coisas, né, geniais e ao mesmo tempo tá correndo risco. É isso, cara. Criatividade, o cara corre risco, né, cara? E é assim, o cara tá arriscando a fazer um negócio muito ruim, um bagulho esquisito, ou fazer uma coisa muito boa, né? Então, um cara muito criativo, normalmente ele tá correndo esse tipo de risco, né? sim, E assim tem a ver também com, mais, sabe, tem a ver com produção, independência, para o cara conseguir produzir e tal. sim, Hoje em dia, o que a gente tá vendo hoje em dia é que
Bom, pelo menos que a gente acompanha a notícia, né? O cinema tem ficado basicamente com os blockbusters, filme de terror, a, a animação, é basicamente comédia, praticamente morreu, a gente vai falar aí sobre isso também. Então, eu acho que o cinema, o pessoal está querendo dar tiro mais certo, então está apostando nas fórmulas que dão sucesso. Assim. Então, as pessoas gostam de ver filme de terror, suspense, levar susto. As pessoas Uhum. gostam de ver os blockbusters de filme de herói, adaptação de herói e tudo mais, por aí. E normalmente essas grandes histórias de grandes cineastas aí, que é uma biografia de alguém importante e tal, que tem um grande destaque. Então o pessoal está apostando nessas formas de sucesso. E praticamente todas as produções que seriam, vamos dizer assim, que teriam a possibilidade de ser boas histórias, o pessoal está levando isso para séries e para adaptações para os streamers, né? E mesmo assim, quando vai, cara, você vê produções caríssimas assim pro streaming, mas quando você vê história mesmo, né? Também fica prejudicado porque a série no streaming os caras pegaram muito essa coisa de grudar você emendar um episódio com o outro e deixar você sempre preso a maratonar séries. Sim, E aí sim. eu acho que os caras ficaram muito presos naquele estilo de roteiro de ficar sempre guardando ali o, Exato. o enigma para poder fazer aquela conexão com o próximo episódio. E eu acho que isso acaba, no final das contas, você fica viciado em ver série. Eu não sei se isso aconteceu contigo, cara, mas isso aconteceu com muita gente que eu conheço. E eu percebi isso quando tava na pandemia, que todo mundo foi bombou, né? Streaming bombou Sim, na pandemia, né? sim. E eu, cara, eu parava assim, falava, eu começava a ver uma série, terminava de ver a série, começava outra série. Quando eu terminava a série, todo dia que eu assistia, eu olhava assim e falei, não gostei dessa série. Eu falava, não. Aí começava outra, eu falei, gostei dessa série, não. É como se eu tivesse entrado ali no modo de vício, de ficar vendo um monte de coisa por ver Ah, sim. mesmo, meio que ficar se entretendo o tempo todo com coisas que não tem nenhum valor, nenhum sentido. E o cara E é. também hum, é, fica naquela história, eu já assisti até a metade, eu vou assistir o resto, tá ligado? Mesmo que Eu seja vou uma assistir o coisa ruim. resto. Pois é, Aí, cara. Aí você entra nessa, né? isso. Você se sente culpado de abandonar a série, tá ligado? Mas, Tem um efeito psicológico muito forte, né? é, mas E eu aí, cara, deixei. os caras pegaram a fórmula, mas também assim, os caras foram competentes, vamos dizer assim, né? De criar essa fórmula de. Mas tem uma certa hora quando você vai parar pra pensar, você vê quantas horas eu perdi assistindo não sei quantas séries que, pra mim, só me entretiveram assim, de um jeito Bicho, bobo, sabe? E não podia estar fazendo sabe outra como. coisa qualquer. Sabe como você vê, pelo menos pra mim, que um filme não foi legal, ou que não foi relevante, ou que foi uma série que não foi legal? Eu simplesmente esqueço, pô. Tu perguntasse se eu tinha assistido Pinóquio, é, eu não lembrava. Eu fui ver aqui pra ver, eu disse, eita, pô, eu vi. Mas a história, eu não lembro de porra nenhuma. Foi. Se Tipo, torna meio tomei um copo relevante, né? d'água e pronto. E não é relevante e não é porra nenhuma. Tá ligado? Eu me recordo porque é uma história que eu acho muito legal, eu acho muito bacana e que eu achei um absurdo na época e fiquei, porra, que negócio bosta, pra que gastar tanto dinheiro pra fazer um negócio bosta desse, sabe? Então tem essas coisas assim que eu lembro por causa disso, mas do ponto de vista de história mesmo, assim, cara, tem muita porcaria, de série mesmo, tem muita série que eu vi que não te contar. Eu, Eu eu tava. simplesmente apaguei da minha vida. Claro que o negócio. Eu tava falando do Shogun porque é o seguinte, né? Teve o livro foi, acabou, beleza, fizeram a série nos anos 80, fizeram, sei lá, 8, 10 episódios, acabou, morreu ali. E fizeram o remake, né? Beleza, eu acho que foi um remake interessante e até por conta de tecnologia mesmo, fotografia e tal, não sei o que, ficou, porra, produção massa. E pronto. Eu só achei que o último capítulo os caras deram uma resumida da poxa, né? Que eles poderiam ter explorado mais e tal. Mas beleza, se a história era assim, né? Uhum. É quando o. Porque o Toranaga, né, que é o principal, ele na verdade é baseado no cara que existiu realmente, que é o Tokugawa, né? Que é um dos principais. Uhum. Acho que foi o primeiro. Não sei se ele foi o primeiro Shogun, Uhum. mas ele foi um dos Eu também principais. sei.
né? Eu Então, não tenho conhecimento aprofundado na história do Japão, não, não posso mas opinar, né? Igual a... Como dela? Glória Pires. Glória Pires. Tu lembra dessa história? Ela foi chamada pra comentar o Lembro. Oscar de última hora e não tinha Cara, assistido filme nenhum. Ela disse, cara, não, não qual é a posso opinar, eu dificuldade não da posso Globo? opinar. Meu irmão, vê, quantos atores tem a Globo? Quantos diretores tem a Uma Globo? porrada, Como é bicho. por que a Globo não chama 4 pessoas? Aí chama uma pessoa só, tá ligado? E a pessoa tem que emitir todas as opiniões e a pessoa não viu. Nem tem todo mundo, é o Rubem Oswaldo Filho. Aquele cara lá que. Não era o nome Exato. dele, né? Rubem Oswaldo. Aquele cara Isso. assistia filme assim, ele assistia 2 filmes ao mesmo tempo. Ele Aquele cara dizia que era assistia uma três, aquela porra. enciclopédia. Ele Ó, dizia que aquele assistia cara começava a três. passar. Tu lembra quando no Oscar passa aquele clipe que. Normalmente pessoas que morreram. E vai Sim. passando várias cenas rápidas de pessoas que faleceram. Ah, E ele ficava, nessa hora que ficava passando os vídeos, e cada pessoa passava, sei lá, 3 segundos, ele falava o nome da pessoa, dizia o que a pessoa tinha feito e fazia um comentário sobre aquilo. Sobre todas as pessoas que apareciam, pô. era Era foda. ator coadjuvante, ator, E você, roteirista, se fosse diretor. gravado, o cara podia, não, ele fez uma pesquisa, não sei o que, não. O cara falava na hora, né? É, na hora, Os cara, você comentários fica, eram na meu hora. Deus, esse cara é uma enciclopédia, bicho, Ele era foda de mesmo. cinema. Ele é impressionante. Agora, aí, uma pessoa normal que gosta de filme e tudo mais, que é atriz, que tem total condição de ficar opinando sobre filme, beleza, mas porra, sabe que não vai ter aquilo? Pô, chama 4, 5 pessoas, velho. Bota ali 4, 5 pessoas e chega na hora lá. Aí chega lá a pessoa, vai opinar. Agora, vai, tá aí, vamos tirar o chapéu pra ela. Quantas pessoas tu não vê opinando sobre coisas que não conhece? E que se chegasse na Porra. hora dessa ia falar uma merda do caralho, ia dar aquela opinião Porra. geral de todo mundo. E o que foi que ela fez? Não, não posso opinar, não vi. Eu não Porra, posso, bicho, exato. aquilo ali, aquilo ali É foi tipo assim, do ponto de chamar vista. Jojo Todinho pra comentar sobre futebol, né, velho? É, mas então, é o que eu tô falando, né? Tem muita gente que comenta futebol ou que fala sobre coisas do futebol que não sabem e comentam sobre aquilo que não sabem porque para poder gerar polêmica. Isso vale para Sim. futebol, vale para cinema, vale para um monte de coisa. Né? E aí, pronto, ali foi uma atitude dela aí que eu achei, porra, aí legal, ó. Beleza, não vai falar sobre uma Uhum. coisa que não Ah, não, viu. velho, foi massa. Vou pro YouTube, pensando no YouTube aí. A gente tá falando de cinema, a gente tá falando de cultura pop e tal. E vamos pra essa galera que é booktuber, ou que vai comentar sobre filme e tal. Tu acha que essa galera que é famosa aí assistiu tudo, viu Não. tudo, leu tudo? A maior parte dessa galera, não vou falar todos, a maior parte dessa galera não fez isso não, cara. Eles ficam Não. E falando os caras que são comentário dos outros. famosos, pô? Esses caras que são famosos já, que tem milhões de seguidores no YouTube, esses caras têm equipe que prepara o texto, pô. O cara não se dá nenhum Sim, trabalho de... E muitos têm virado piada com isso. Um cara que é conhecido, pelo menos dos jogos, é um tal de... é o Porra, cara do player... Flow? Não, do Flow, qual é o nome dele? É Ah, o, esqueci o nome dele, ele apresenta o Flow, o a Flow parte Games, dos Flow esportes, Games. Flow Games, Pronto. Ele faz o Flow Games, que é o Player RJ. Ah, Putz, ele tem o nome. Ah, David ele é Jones, ele tem o carioca. nome do David personagem do. Jones. Meu irmão, tem altos vídeos dele, de meme dele, falando. Ele falando sobre o jogo, não, porque eu zerei Resident Evil 1, 2, 3, 4. Aí tem um remake do 2 lá. Aí ele tá ali reagindo ao remake que os caras. Não sei se foi um remake ou um remaster, mas enfim. Ele reagindo a coisas ali, falando coisas absurdas, tá ligado? Tipo, como se ele nunca tivesse jogado, porra. Ficou na cara que o cara nunca tinha jogado, nunca tinha zerado. Uhum. Aí fica feio, pô. Mas por Fica que feio ele pra foi caralho. comentar? Porque às vezes aquele assunto tá no hype, Sim, porque ele tem que exatamente. postar vídeo no. Ele começa a construir uma vida ali e um personagem na internet, um influenciador, que ele tem que falar sobre coisas que ele desconhece. Aí os caras começam a falar, aí recebe comentário, fala de tal jogo, fala de tal jogo. Aí tu, ó, esse assunto é do momento, bota um vídeo sobre isso que vai bombar. Aí o cara vai lá e faz qualquer bosta, velho. Exato, mas, porra, o cara poderia ser humilde,
né? Acho que os caras não são, os caras perdem a noção, eu acho, quando tá com 1 milhão de seguidores, o cara perde a noção das coisas. De tipo, Chama alguém. eu não joguei Resident Evil 2, vou jogar agora, beleza. Aí vou reagir da forma. Agora você chegar e dizer, não, pô, já joguei, já zerei todos os Resident Evil, sou super fã. É, E é mentira do cara, pô. O cara poderia ser sincero e mentira. dizer, não gosto. É tipo eu. Eu só joguei alguns, porque eu fico me cagando de medo com jogo de terror e de suspense, velho. Tá ligado? Eu não gosto de levar susto, porra. Aí é É foda. verdade. Aí, Bicho, aí. Vou fazer uma pronto. menção rosa agora. A Ah, menção rosa, nosso amigo Tom. Tom, Em grande Tom, memória. em memória. Grande Tom, em memória. Nosso amigo falecido Tom. Que me levou pra ver o primeiro. A abertura do jogo do Resident Evil 1. Me trancou no quarto, no escuro, pra você assistir. E eu Meu fiquei irmão, com medo do cacete. o cara fica com medo. Filho de uma puta. E você pega os Ah, cara. gráficos da época, você faz hoje, né? Você faz, que gráfico. Claro, o jogo é do caralho. Mas os gráficos eram Mas a muito abertura do feios. jogo. Mas a abertura do jogo era uma gravação como se fosse filme. Ah, A sim, sim. abertura da história. Eu pensei que era quando você Ah, encontra o primeiro zumbi, tá ligado? Não tem um sim. zumbi. Mas aí já é dentro Não, do jogo, né? mas no jogo também tomava susto. Mas daquela história no começo, eu morrendo de medo, eu pirralho na época. E ele ficava tirando onda toda vez. Ele, porra, levei ele lá pra casa e chorou. O filho da puta fez de sacanagem, né? Olha, bicho. Eu fiquei com a raiva da porra dele por causa disso, né? Mas eu tava indo pra casa dele. Vamos lembrar É também. claro. O pessoal também. O pessoal hoje em dia também. Vamos falar agora, aproveitar pra gente falar de como tá uma mimimi da porra, né? O cara fez, ver, Tom era de maior, eu era de menor, adolescente, a gente Ah, tinha velho. idade ali próximo, a gente jogava videogame junto. O cara fez uma porra de negócio desse comigo, deixou lá pra dar um susto em mim. Aí eu não fui chorando pra minha mãe, não, porra. Eu chorei, fiquei lá, ai, com medo do caralho. Depois no outro dia tava lá jogando com ele de novo, entendeu? Porra, Sim. bicho, as pessoas também. É, Vou na criar época um da gente trauma do era menino. Que diferente. trauma. Que trauma, velho. Meu irmão, segue a vida, pelo amor de Deus, gente. O pessoal também Na, coloca problema também, não tem, né? na E aí época eu da acho que gente tem isso era. também. E eu acho que isso se reflete em alguns. Algumas produções, né? O cara ficar pensando nisso. Eu acho. Falando de terror, cara, tá falando de jogo aí. Eu acho até engraçado isso, porque assim. O terror, o filme de suspense, ele ainda é forte, ainda tem bastante filme de terror, mas normalmente com uma abordagem sobrenatural. E quando vai fazer, principalmente algum tipo de crítica à religião, ou quando vai reforçar algum estereótipo, eles funcionam. O pessoal consegue ainda fazer muito sucesso, né? Mas aqueles filmes de suspense, por exemplo, puxando para um suspense policial, assim, cinema, hoje em dia, morreu. Hoje tudo virou série. Quando tem uma série, e quando tem uma série, é uma série que fica arrastando. Uma história que poderia ter sido contada num filme de 2 horas, o cara arrasta por 3 temporadas, sabe? Eu acho que tudo virou isso, sabe? Nesse sentido de É, o e. cara tem. O roteiro deixou de ser uma criatividade para contar uma história bem feita, para virar uma franquia de sucesso para poder gerar uma grana, e consequentemente esse negócio de arrastar para poder gerar grana acaba destruindo um monte de roteiro e de histórias boas, né? Então o filme faz sucesso, o cara fala, cara, tu tem que fazer um 2. Ah, mas o personagem principal morreu, meu irmão. Revive o cara aí. Eu preciso contar a história de Exato. novo. Então, isso também tem essa pressão, sempre teve, cara. Isso não é coisa de agora, não. Isso aí também é aquilo antigamente também. Eu ia Isso não é um negócio falar. de hoje em dia, não. Exato, o que eu ia falar é o seguinte, por exemplo, tava falando de Shogun, fez sucesso, os caras fizeram remake. Só que os caras agora decidiram que vão fazer a segunda. Porra, é dinheiro, beleza, o objetivo principal é dinheiro, né? E Sim. não tem nada errado nisso, se os caras mantiverem a qualidade, mas eu fico preocupado entre aspas, né? Eu tô numa fase que se a série for boa, se a série for ruim, chegando Foda-se. segunda, foda-se, não vou assistir, pronto. É É. tipo Anéis do Poder, que depois a gente fala sobre isso. Puta É, merda. mas eles vão lançar a segunda temporada e provavelmente a terceira, tá ligado? Pode ser que dê certo, Uhum. né? Porque o Tokugawa, que no caso é o Toranaga, o cara foi o primeiro Shogun e tem muitas histórias, tem muito desenho japonês, muito anime, que é tudo baseado Uhum. nesse cara. E, inclusive a história de Musashi é depois que tem a batalha lá
Pô, tá aí um negócio que merecia uma adaptação bem feita, né, velho? O É, Musashi, né? pronto. Puta Tem a merda, batalha lá bicho, de merecia uma Sekigahara, que adaptação. foi o que decidiu o destino lá e começou, entendeu? Aí tem muito pano pra manga ainda. Agora vai sair, vai deixar de ser a história original, né? Vai deixar de ser Shogun. Uhum, Vai ser outra coisa. Olha, tu tava falando um negócio sim. de suspense policial e tal, não sei o que. Tu assistiu o filme novo de Russell Crowe, A Teia, Não, Sleeping Dogs? não. Pronto, assiste, cara. Ele não tá com. Eu Hum, tinha visto que ele não tava com uma nota muito boa. hum. Eu não sei porquê, velho. Eu não sei se é a crítica, os críticos que não deram é, nota boa, tá ligado? Muita gente deu. Não sei. Ah, não, mas se aqui eu tô vendo a classificação, são as pessoas mesmo dando. O filme não é nota 10, mas também eu acho que não é nota 6, não. Feito os caras avaliaram no IMDb. Depois tu E assiste, vamos, eu acho vamos que tem na combinar, né? Amazon. Vamos combinar esse negócio de nota, cara. Ah, isso Tem aí muito se filme, perdeu, né? tem muito filme legal. E também tu viste que tem umas máfias disso, né? É, acho que até aquele cara lá, o do Ei Nerd, ele falou sobre isso, ele gravou um vídeo sobre isso, falando da máfia que tinha daquele como é que é? Hot Tomatoes? Sim, Como é que é o sim. nome É, Rotten Tomatoes, sei lá, uma coisa assim. Rotten Tomatoes, eles tinham feito lá, eles criaram alguns critérios aí de avaliação através de críticos e tal, e se descobriu que tinha uma máfia da porra lá para poder colocar uns filmes pra cima que era uma porcaria, sabe? E tinha toda uma máfia toda construída aí entre indústria e influenciadores, vamos dizer assim, para Sim. poder serem avaliadores dos filmes, porque eles fazem uma avaliação pelos críticos, né? Tem um grupo lá de pessoas que são os críticos e fazem uma avaliação do público, né? E você via Uhum. muita distorção, assim, o público, Ah, né, tem. tantos por cento e tal. E assim, isso sempre aconteceu em termos de distorção, mas às vezes é uma distorção assim, que os caras estavam dando 99% para os críticos, e quando é pro público é dava 20%, sabe? Uma coisa assim, absurda. Falei, cara, como é que pode ser tão, né, Então, essas coisas assim, tem tão uma distantes uma disparidade das tão outras, né? grande, né? É tipo. É, nos jogos tem acontecido muita coisa também, pô. Tem um Cara, eu jogo sou muito por que. fora desse negócio de jogos, né? Agora, tu tá muito por dentro, daí. Tu sabe falar mais sobre isso do que eu. Teve um. Pra tu ter uma ideia. Tem um jogo Concorde, que foi um jogo. Foi um dos maiores fracassos de todos os tempos. Pelo menos dos tempos recentes. Que é um jogo que lançaram para o PlayStation. Hum, E. Ele estava até com a nota melhor em relação à crítica. Só que aí eu acho que a galera também teve cara de. Não teve tanta cara de pau de manter a nota alta e começaram a baixar. Mas a média dele hoje está em 62 pelos críticos e hum. tá 1.7 pelos usuários. Tá ligado? Foda. Tudo bem que teve muita polêmica e tal, e a galera vai lá e meio mundo de jeito coloca zero, né? Gente que nem joga, gente que nem Não joga joga, que é o também. que a maioria, né? A maioria desses jogos assim. Sim. Quando o pessoal Enfim, a rede engajada vai lá comentar, né, e tal. isso. Tem isso também. E pronto. Agora, essa questão de ter classificação, como é que você, hoje, você que está ouvindo e eu que estou aqui e você aí em Portugal, como é que você chega assim e faz, beleza, vou assistir um filme no cinema, vou assistir um filme. O que é que você faz, né? Qual é a nossa rotina? Você vai ligar o seu streaming que você tem assinatura, você vai abrir, vai dar aquela velha zapiada, que às vezes demora Uhum. 45 minutos, Demora né? mais do que o filme. E demora mais do que o filme. Ou você vai cansar o seu dedo e você vai fazer uma outra coisa, ou você vai clicar em qualquer coisa que de repente você. Vamos assistir isso. Principalmente quando você está em grupo, né? Se Uhum. você estiver em grupo, aí lascou, né? Se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, cada uma opinando, então lascou. O que que eu faço hoje em dia? Eu criei uma listinha aqui no meu telefone e coloquei uma lista de filmes para assistir. Seja filmes que vão lançar, ou filmes que lançaram recentemente, como também filmes antigos que eu nunca vi. Eu botei uma lista aqui, e agora toda vez que eu paro para assistir um filme, eu vou assistir um filme na minha lista. E foi o jeito Entendi. que eu encontrei para poder não ficar nessa de ficar 1 hora procurando um filme para assistir. E aí, cara, eu tenho uma lista aqui gigantesca de filme para assistir. E vou te falar que, como eu falei para você no começo, esse negócio das séries de ficar maratonando o tempo todo, cara, você assiste.
2 episódios, 3 episódios, aqui vai um filme. E você viu. E quando você termina de ver aqueles 3 episódios, você faz, tá. E aí, o que isso mudou na minha vida? O que eu aprendi? O que eu sei? O que foi interessante? Nada, porcaria. E muitas vezes você assiste filme, cara, que fica marcado na sua cabeça assim, sabe? É. E muda o seu vocabulário, muda a sua forma de pensar sobre as coisas. Porque o cara Pô, fez tu lembra o uma filme? obra A de gente arte foi fantástica, assistir. né? Tu lembra quando a gente assistiu o Efeito Borboleta? Sim, Porra, quando a gente sim, assistiu, saiu do cinema, a gente fez. Caralho. foi. E tu tá ligado que esse filme é super mal avaliado, né? Pô, não Ele é super mal sei. avaliado. Pronto, coincidentemente, eu estou vendo aqui, esse filme tá fazendo 20 anos, bicho. Porque Sim. também, agora o que eles fizeram, né? Eles lançaram. Começaram a lançar, acho que o 2 e o 2, 3, 3. Eu que, não vi porra, não tinha nada as a ver. continuações. Não, eu também não vi, Ah, não, porque não tinha total. nada a ver, pô. Só lançaram pra tentar ganhar alguma coisa. Sim. Mas esse filme foi muito bom. Foi um filme que, porra, eu sempre lembro. Quando fala assim, um filme que estourou a sua mente, É, eu penso em Efeito Borboleta, é, velho. é isso, é isso. E eu lembro que naquela época, cara, tu fala assim, faz 20 anos que esse filme? 20 anos, 2004. Cara, eu trabalhava na locadora de DVD na época. O filme chegou lá e eu lembro que eu assisti, eu levei pra casa pra assistir. Fui ver isso de noite, não consegui dormir. Me deu uma insônia da porra. Porque tu tá falando aí do cinema, eu não vi no cinema contigo, não. Eu não Eu vi viu isso em não, velho. DVD. Não, então a gente viu Não, junto. A gente viu junto, velho. Sabe por que eu vi eu isso no acho que a gente DVD. viu junto? Hum, hum, Porque eu lembro da gente comentando na época como sim, fez porra, tá ligado? Então, é, eu acho que a gente assistiu junto. Se foi em DVD ou é. foi em cinema, eu não lembro. Não tenho certeza, Foi em mas DVD. Foi em que a DVD. gente Não foi viu em cinema, junto, não. pronto. Mas que a gente viu Porque eu junto, a gente lembro, viu. cara, que eu tive dificuldade pra dormir. E fiquei pensando em um monte de coisa, Você pô. fica pensando, Aí, é foda. porque eu fiquei pensando em várias coisas ali. E aí, quando vai ver esse filme mesmo, esse filme tem muita rejeição, muita gente que não gostou, gente porque achou confuso, ou porque tem gente que fica, eu queria que ele tivesse terminado com a mocinha. Aí Ah, outra tem porque muito isso. o cara tem preconceito com o Ashton Kutcher. É, tem isso, assim, teve muita coisa de rejeição. Ah, esse filme quis passar uma mensagem assim. Ah, esse aqui é acolá e tal. Ah, eu achei uma loucura. Cara, realmente, de fato, é uma loucura, né? Mas assim, é um filme pra você pensar, né? E pra você ficar, caraca, bicho, realmente você ficar associando a como pequenas decisões na sua vida e pequenas escolhas levam você para caminhos completamente diferentes uns dos outros, né? E sem querer ser fatalista, né? Mas você consegue fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque é aquele momento que ele tem lá, aqueles apagões dele, que ele fica indo e Sim, voltando, né? E ele consegue mudar o destino dele de acordo com aqueles apagões que ele tem e tal. sim. E de ter uma vida muito traumática, porque a história é muito traumática, né? Tem coisa muito É, pra pesada caramba. naquele filme, né? Pesada. Coisa pesada pra caralho, que você fica, caralho. Aí o cara, beleza, eu vou querer apagar aquele pesadelo da minha vida. Aí quando você vê, Tem as surge um outro consequências, né? pesadelo. Exato. As Isso é. consequências. Aí, É. Você faz. Ah, não. Ao invés de eu fazer essa atitude ruim, vamos dizer assim, eu vou tomar uma atitude que seja boa. Aí você chega e faz, não, mas pensando que tudo vai melhorar. Ah, mas aquela decisão que você toma, diferente, também desencadeia várias coisas, que é o próprio plot do filme, e o nome é o efeito borboleta, né? Justamente. sim. E. E aí aquela história de você vai apagar a reflexão. Você vai apagar alguma coisa da memória que foi ruim pra você ficar só com a parte boa. Fazendo um link aí com o filme da Disney, que é outro exemplo também Divertidamente, de foi. Quando eu falasse agora, eu lembrei divertidamente. logo de Divertidamente. Fazendo um link com Divertidamente, o primeiro filme, que por sinal, pra mim o primeiro filme é excelente, o segundo é um bom, um divertido Eu entretenimento gostei, e eu gostei, só. eu gostei, eu gostei. Não, ok, é um Não divertido é, não entretenimento. causou o impacto do primeiro, mas é Exato. interessante, é legal. O primeiro faz você pensar. E aí, fazendo associação disso, de você chegar e, cara, eu vou varrer para debaixo do tapete as coisas, né? Uhum, E aí, aquela coisa do como as coisas vão tomando proporção, né? Porque sim, você foi varrendo para debaixo do tapete, né? exato. E aí, aquela história de chegar lá e mudar aquilo, mudar uma coisa no passado, mudar aquilo, mudar uma coisa que aconteceu, um trauma que você viveu, ou querer mudar o trauma do outro. Essa, ó,
Aí é um negócio que você aprende aí que gente que quer mudar a história, mudar o mundo, trazer grandes mudanças, normalmente são pessoas que fizeram um monte de bobagem, fizeram um monte de merda e provocaram um monte de problemas de maneira negativa, né? Esse negócio de mudar a história dos outros, mudar a sua história, mudar a história dos outros, né? Uhum. Então, cara, um filme que faz o cara pensar, tudo bem, tem gente que vai assistir esse filme aí e vai fazer uma outra leitura e tal, e bons são esses filmes que fazem você ter interpretações diferentes, né? Uhum. Daquela mesma história. Quer dizer que tem uma riqueza ali de, vamos dizer assim, de camada, né? Que você consegue Exato. olhar aquilo sobre várias óticas. E tem muito, o filme bom normalmente tem esse tipo de característica. Quando você vê filme fraco, normalmente, assim, é difícil até de você ligar, assim, Lé com Cré, né? Que, por Aí exemplo, o que tá você acontecendo esquece, aí pô. com... Você esquece. Hum, Ó, Efeito Borboleta. Porra. Eu acho que eu só assisti naquela época, pô. Só uma vez. Ou seja, faz 20 aham. anos. E tem muita coisa viva na memória até hoje, pô. É um Exato. filme que Eu devo marcou. ter visto, eu devo ter visto duas vezes, mas realmente marcou. E tu É fala, isso. por exemplo, Pinóquio, eu não lembro nada. Tá ligado? E foi um filme que eu assisti esse Total. ano ou ano passado, no máximo. Sim. Tá ligado? Mas também tu tá ficando velho, né? Aí Ah, tem isso sim. também. Não, porra, mas eu deveria esquecer o que eu vi há 20 anos, pô. O HD Erickson, tá intacto, a memória Tá. RAM tá ruim. Exato. Bicho, eu acho que a gente já ultrapassou o limite aqui. Estamos quase 1h10 falando. Hum. Caralho, A passou gente tem muito muito assunto rápido, pra velho. falar. Passa rápido porque tem muito assunto, o assunto é bom. E pronto. Hum. Então, eu sugiro a gente ir encerrando o episódio por aqui. Qual a conclusão E que a gente chega? qual a conclusão, velho? Conclusão 1 que a gente chega. Conclusão 1 que a Hum. gente chegou. Essa porra desses multiversos é uma porra de uma desculpa pra poder tomar café requentado. Entendeu? E ficar. Toda vez que der alguma merda, faz um. Zera tudo, volta pro começo, volta pro Bicho, começo. Volte nove casas. é um hambúrguer vegano, velho. É Então, um o hambúrguer que a gente vegano. pode a gente pode É, discutir sobre isso depois também. pois é, a gente chega à primeira conclusão aí. Segundo, remakes são bem-vindos, só que a banalização do remake é uma porcaria, né? Exato. E o fato de ser banalizado o remake significa que é falta de criatividade e também a opção segura, né? Da grana também Sabe que, interfere mas é nisso, né? porque tem remake que não funciona, bicho. Por exemplo, se fosse fazer remake de Volta para o Futuro, meu irmão, Uma bosta. 100% garantido que vai ser uma bosta, velho. É o tipo de filme que não Sim, deve ser mexido. Ou como sim, Curtindo a Vida Doidado, é um filme que não deve ser mexido, tá ligado? sim. E por aí vai. Então, assim, uma porrada de Pô, filme que a gente vários. pode falar que não dá pra Poderoso fazer, velho. Chefão. Poderoso Chefão, Poderoso exato. Chefão. Tem várias Tem coisas, tem vários. Não vários dá pra filmes que dá fazer remake, pra pô. É foda. pra você considerar realmente faz sentido. É Então, isso. eu queria agradecer a sua presença. Vamos fazer mais episódios. Aqui é o piloto. E pra quem tá nos ouvindo aí, siga-nos nas redes sociais. Ei, Né? O Tosco eu Galhofante. que Tosco Oi, diga lá. Galhofante. Ó, a gente pode falar mais de filme, né? Mas, porra, eu queria falar de música. Não, a Eu queria gente falar de tem muito música assunto também, pra pô. falar, pô. A gente tem muito assunto É, pra falar. A gente continua falando, a gente pode inclusive emendar e continuar falando o que a gente tava falando hoje. Enfim, vamos ver o que é que dá. tá. É muito, Beleza. é muito papo, É muito beleza? papo. Então é isso aí, galera. Obrigado. Grande Falou. abraço, neném, e até a próxima, pessoal. Até. Tchau.